a nossa adoração, o nosso louvor. Amém? Eu, logo no final deste nosso encontro, já quero dar aqui uns anúncios para não interromper depois a mensagem. Todos os irmãos que trabalham como acomodadores, que cooperam com a irmã Diandra, ali na porta, os irmãos devem ficar aqui por uns 15 a 20 minutos, tá? Todos que trabalham na porta devem ficar aqui por uns 15 a 20 minutos, logo após o amém. Eu vou caprichar para terminar antes das 11. Tá? Nós vamos terminar cedo, mas vocês que trabalham cooperando conosco ali na porta devem ficar para a gente. A Diandra tem algumas coisinhas para passar. Ela vai seguir orientação nossa no que vai passar, tá bom? E então peço que vocês, por favor, fiquem aqui. Já quero também falar que na quarta-feira é a nossa ceia, né? A ceia do Senhor, uma ceia de amor, uma ceia de comunhão de irmãos, da família de Deus. Como é que vai ser a ceia? Os irmãos e irmãs vão preparar a sua jantinha lá, né? Não sei o que você costuma jantar lá na quarta-feira. Alguns têm tudo programadinho, né? Outros não tem nada programado e acontece na hora. Não importa. Pegue a sua comidinha lá e traz para comer conosco aqui, tá bom? Nós vamos ter a ceia do Senhor. Ceia, eu já expliquei aqui em outras oportunidades. Então nós aprendemos a fazer ceia só simbolicamente. Nós brincamos de fazer ceia, brincamos aqui, porque só usamos o símbolozinho. E aqui nos amigos nós não queremos mais fazer assim. Nós não queremos mais usar daquele pedacinho de pão ou da hóstia, tá? Nós não queremos. Nós queremos cear de verdade. Jesus ceou de verdade. Então na quarta-feira, na próxima quarta-feira, nós estaremos ceando. E como aqui a gente não obriga os irmãos a pagar dízimo, nós não fizemos coleta, nós não pedimos dinheiro, não dá para nós bancar um jantar para vocês todos, certo? Eu queria ter dinheiro para dizer, não precisa trazer nada não, nós vamos bancar tudo, mas nós não trabalhamos com dinheiro aqui. O dinheiro que corre na nossa mão é do aluguel, da luz, da água, e é isso aí, tá? Não tem caixa. O Moisés é o tesoureiro, tem dia que ele ora bastante. Que vai chegando o dia dos pagamentos, ele faz, acho que faz até jejum, né, Moisés? Então, eu só sei quando falta. Enquanto não falta, ele nem chega a falar nada para mim, só se eu perguntar. E quando falta, ele já está autorizado uns 5 dias antes, dizer, irmão Adilson, está faltando. Mas fiquem tranquilos, porque não tem faltado não, tá? Não tem faltado. Então, como nós não podemos pagar, eu digo nós, a direção dos Amigos de Jesus, porque, como eu disse, não trabalhamos com esses recursos em montantes como as igrejas trabalham, nós resolvemos que cada um traz a sua comidinha. E a gente aqui faz um repartir total. A gente mistura tudo, tá? Cuide para você não fazer só pensando em você. Pensa assim, tem aquele irmão que ele nem tem esposa, vai vir correndo do trabalho. Eu vou fazer um pouquinho mais para ele sentar perto de nós. Vou convidar ele para sentar perto de nós. E aí ele vai comer da nossa comida. Enfim, todos vão repartir de tudo. Pode ser simples. Irmão Adilson, mas eu lá em casa, na noite de quarta-feira, é só café e pãozinho francês. Amém.
Entendeu? Café tu não precisa trazer não, a gente faz aqui. Já tem. Entende? Mas traz o pãozinho francês, traz. Faz lá ele, entende? Bota lá uma margarina nele, um pedacinho de queijo, sei lá como é que tu faz lá, traz. Irmão Adilson, pode trazer cachorro quente? Pode também, mas deixa longe de mim. Entendeu? Deixa o cachorro quente lá na outra mesa onde eu não estiver, tá bom? Estou brincando, claro que pode. Você pode trazer tudo que você quiser. E tem uma coisa, se for preciso eu sentar perto de você e comer um pedacinho de cachorro quente que você fez, eu como. Dando graças a Deus pela tua vida. Porque o negócio aqui é a comunhão entre nós. É o prazer de estarmos juntos. É o prazer de convivermos como família celestial. É só, é ensaio pequeno que a gente faz em grupos, tá? Para aquela grande ceia celestial. O grande banquete, a boda do Cordeiro. As bodas, né? Do Cordeiro. Tá bom? Então, acho que está bem entendido, ok? Irmão, disse, mas eu tenho vergonha, porque não sei cozinhar muito bem. Não tenha vergonha, não. Deixa aquela comidinha que tu não sabe fazer muito bem na ponta da mesa, vai para outra ponta. Senta perto daquela que a irmã Rosete faz, a Arlete, entendeu? Que elas são campeãs, tá bom? Então, faz lá. E tem muitas outras aqui, eu citei as duas só para chatear com elas, né? Mas a grande verdade é que se você vai lá perto do outro, entendeu? E pode apontar onde é que deixasse a tua, que eu vou lá comer aquela gororoba lá. Tá bom? Deus te abençoe. É com alegria, é com prazer. É o prazer de sermos irmãos, é o prazer de estarmos sendo alimentados, porque de uma certa forma o alimento de todos nós vem da mesma fonte. Vem do Pai Nosso que habita os céus. Oh, glória a Deus, desde a mais simples, né? Simples aqui no preparo, do mais simples prato, até o mais sofisticado dos pratos. Os ingredientes, eles vêm da mesma fonte. Os recursos naturais que o Papai do Céu deixou para todos nós. E com estes recursos, nós vamos celebrar a memória de Cristo numa ceia, quarta noite, se Deus quiser, e nós vivermos. Amém, queridos? Agora eu quero falar com vocês sobre um texto que está no meu coração já desde quarta-feira. Desde quarta está no meu coração. É um texto, uma palavra, na carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, o versículo de número 10. Paulo, quando termina de dizer para o Timóteo como estão as coisas com ele, ele fala de um sujeito, né? Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, e versículo de número 10. Um sujeito que ficou conhecido na história cristã, onde o evangelho foi pregado, esse sujeito ficou conhecido. E é interessante porque ele teve fases, e as suas fases, tem a primeira fase, que é o encontro dele com Cristo, depois tem a segunda fase, que é a maturidade alcançada por esse irmão, e ele chegou até se tornar um cooperador na obra de Deus. Mas ele ficou mesmo conhecido pelo último estágio da sua vida. E o último estágio da sua vida não é um estágio legal. Não foi um estágio bonito. Em outras palavras, ele não observou as palavras do sábio, que diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então, ele não seguiu essa sabedoria. Então, ele começou bem e terminou mal. E eu, não vou deixar vocês tristes com a história negativa deste irmão citado por Paulo, por nome Demas.
Eu só quero tirar algumas lições e da frase que Paulo usa com relação a esse irmão, eu quero tirar pensamentos para nós. Porque certamente, como também escreveu Paulo, Paulo disse que toda escritura divinamente inspirada é boa para redarguir, corrigir e instruir na justiça. E aqui nós temos uma escritura inspirada. Os conselhos de Paulo para Timóteo são conselhos maravilhosos. São orientações para um jovem pastor, para ele ter uma vida digna, uma vida honrada e se dar bem no seu ministério. E de uma certa forma, todos nós temos um ministério a ser cumprido. Você sabia disso? Infelizmente, por causa do modelo religioso que implantou-se no Ocidente, a partir do catolicismo, porque então a Igreja Católica tornou-se a primeira igreja cristã, no sentido religioso, foi a primeira religião chamada cristã no Ocidente. E ela tem um formato que um homem é o super-homem da denominação, ao qual é chamado de Papa, seguido por outros homens em graduações, em uma hierarquia, que vem os bispos, e enfim, toda a sua hierarquia, os cardeais, né? Os cardeais, os bispos e assim por diante, até chegar no padre. E passou a ideia, esse modelo passou a ideia de que um homem tem vocação para a pregação do evangelho, para ensinar a doutrina do Cristo, para evangelizar, e os outros são meros espectadores. Só que isso não é verdade. Não é verdade. Primeiro que a ideia de ter um homem acima de todos os outros homens já é repudiada por Jesus Cristo. Quando ele, nos seus ensinos, ensina os seus discípulos a serem exatamente diferentes. Ele diz só, se alguém entre vós quiser ser grande, seja servo de todos. E Jesus está então colocando que a grandeza no reino de Deus não se dá por cargos hierarquicamente alcançados. A grandeza no reino de Deus se dá pela capacidade de amar o suficiente para servir a muitas pessoas. Então, se é grande para Deus, quando nós servimos, quando prestamos ajuda, quando oramos pelo outro, quando aconselhamos, quando vamos lá apaziguar conflitos, quando nós atuamos no sentido de o outro ficar melhor, depois que nós viramos as costas. Isso é grandeza dentro do reino de Deus. E é neste sentido que Jesus diz que então, se alguém quer ser grande, quer ser o maior, torne-se o servo de todos, porque para ele não há grandeza no que comanda, mas há grandeza no que serve. É assim que Jesus ensinou a sua igreja. E dentro desse contexto de servir, o chamado para servir é para todos que são discípulos de Jesus. O servir não é para alguns poucos escolhidos. Não confundam. Não é para alguns poucos vocacionados. Não. Os ministérios, sim, são encaixados dentro de vocações. Mas o trabalho no todo é para todos os cristãos, é para todos os discípulos de Jesus. De sorte que não é só o irmão Adilson visitar você. Não é só o irmão Adilson orar por você. Não é só o irmão Adilson que pode isso, pode aquilo. Não. Pelo contrário.
Você não deve nunca pecar por omissão, deixando de fazer a sua parte no reino de Deus. Não fique infrutífero, não fique sem atividade relacionada ao serviço cristão. Não, sirva, abrace, ame, ajude, aconselhe, oriente, ensine, se torne um discipulador. Claro que antes seja um discípulo. Porque também tem alguns abençoados que querem ser discipulador sem ser discípulo. Isso não é cabível. Entendeu? Ninguém pega um certificado de que está apto para o magistério se não passar primeiro pelo banco da escola e se assentar para aprender, entendeu? Com aquele que já é formado. Assim também, você deve se tornar um discípulo de Jesus, para depois você ser um discipulador, formar outros discípulos para Jesus. O processo é simples assim. Tem gente que quer quebrar etapa no processo de crescimento e de maturidade. É como aquela criancinha que, tentando pular etapa, quer se vestir com a roupa da mãe, quer calçar o sapato da mãe. Ela está quebrando etapa, ela não sabe, mas não pode sair por aí dessa forma. Não é verdade? A Débora não tem como deixar a Bruninha sair para andar com o calçado dela, ou da Gui. Vamos até ali no mercado. Lá vai a Bruninha com o calçado da Gui, ou da Débora. Não dá. Por quê? Porque não cabe a ela. Não tem como queimar etapa. Não tem como querer eu ser um discipulador sem antes eu aprender a lição de discípulo. Com Jesus é assim que funciona. Agora é fato também que todo discípulo de Jesus está sendo trabalhado, formado. E se você pensa diferente, porque veio de formação católica, e eu estou aqui, não estou usando o termo católico simplesmente para acusar erros dentro da Igreja Católica, não. É que a mesma formação católica adentrou pela formação protestante e, consequentemente, adentrou pela formação evangélica. E hoje, dentro de todas as igrejas que estão funcionando no modelo, porque o modelo religioso é igual. Não foi mudado. Mudou-se alguns conceitos, mudou-se algum dogma, mudou-se alguma doutrina, mudou-se algum item do regimento interno, mas não se mudou a estrutura. Por isso mesmo, não há nada novo. Até mesmo aquilo que chamamos de reforma não é reforma, porque continua do mesmo jeitinho. É a mesma coisa. Mas teve muitas mudanças, não teve poucas mudanças. A estrutura permaneceu a mesma. Então, o que eu quero levar você a entender? É preciso que cada um de nós entenda que a pregação de cada dia, que o ensino constante, que a orientação que passamos do Evangelho de Jesus visa fazer com que cada um de nós seja um discípulo de Jesus. E como tal, sendo discípulo de Jesus, que cada um cumpra com o seu dever de discípulo. E entre os deveres que são conferidos aos discípulos, está o dever de também ensinar outro. Está o dever de ajudar o outro. Está o dever dentro dos mandamentos maiores que Cristo mesmo passou para nós. Quando ele diz que é para amar a Deus sobre todas as coisas, e dentro da mesma relação, sair da verticalidade para a horizontalidade do amor ao próximo. Você ama o teu próximo. E, consequentemente, vocês vão ver que mesmo no meio do processo discipular, Jesus dá treinamentos práticos, colocando os discípulos a fazer o que ele tinha ensinado até ali. Quando ele envia de 2 em 2, 70 ou 72 indivíduos para pregar o evangelho em todas as comunidades de Israel. Ora, estava ainda no meio do ministério, eles não estavam formados, dizendo o seguinte, que mesmo no processo e no estágio em que você está, você como discípulo de Jesus já tem compromisso com o reino de Deus
em levar a mensagem, em anunciar o Cristo, em falar das coisas que Deus fez para você, em testificar das maravilhas de Deus na sua vida, das suas mudanças, do que tem ocorrido, como o evangelho tem tido efeito em você, ou não houve nada de mudança ainda? Bom, é dentro desse contexto que nós vamos para o Demas. O Demas galgou essas posições e ele foi muito além do meio. Ele chegou a ter no topo do seu currículo, aprovado pelo apóstolo Paulo, o direito de já cooperar de fato, sendo obreiro, ministro do Senhor ao lado de Paulo. O que significa que Demas foi uma pessoa de oração. A Bíblia fala, em 3 textos de Paulo, a Bíblia fala do Demas. Certo? Eu não vou entrar nos outros textos, só nesse aqui. O que indica que para ele ser um cooperador ao lado do Paulo, homem exigente, que se vocês forem observar e estudar a Bíblia, Paulo recusou, no início do seu ministério, o trabalho de João Marcos. E o seu mentor Barnabé, porque Paulo foi treinado também por Barnabé. Barnabé sai como responsável de missões, onde ele e Paulo anunciavam o evangelho. Mas lá na frente, quando eles quiseram inserir no contexto da ajuda Lucas e João Marcos, o Paulo rejeita o João Marcos e diz que ele não está apto. Por quê? Porque o Paulo era exigente na escolha daqueles que cooperavam com ele. Ora, Demas alcançou boa vontade da parte do Paulo, o que o colocou dentro da obra como cooperador, como homem de destaque, homem de Deus, homem de oração, homem de estudos da palavra, homem inteligente e capaz para fazer a obra de Deus. Ele destacou-se. O apóstolo Paulo não ia dar esse título a Demas, se Demas não tivesse primeiro apresentado o fruto de uma vida digna, de uma vida de busca de interesse, de aprendizagem constante. Ele não teria. Só que aqui, nessa época, e aí eu estou aqui me reservando ao direito de não citar as datas, nem usar da geografia bíblica, eu quero ir direto ao assunto. Nessa época aqui que Paulo está escrevendo para Timóteo, tinha acontecido uma coisa triste com o Demas. O irmão Demas largou a obra. Largou o Paulo. Mas o irmão Demas foi muito mais longe do que deixar de orar, do que deixar de estudar, do que deixar de participar das reuniões, do que deixar de cantar, do que deixar de tocar. O irmão Demas começou a se ausentar dos cultos, começou a se ausentar dos seus compromissos, começou a apresentar desculpas. E ele foi saindo, e devagarinho, sorrateiramente, ele foi desaparecendo da congregação. E os seus compromissos foram sendo relaxados, foram deixados. Irmão Demas não tinha mais tempo para ler a Bíblia. Já era enfadonho ler Bíblia. Irmão Demas não tinha mais tempo para oração. A oração começou a se tornar um peso. E outros amores começaram a rondar o coração do irmão Demas. O amor pelos irmãos foi se extinguindo, tal como uma chaminha abafada. O amor pelos irmãos foi se extinguindo de tal maneira que o Demas já não gostava muito de estar na congregação e muito menos de estar na ceia ágape, a ceia do amor. E ele não queria mais também estar muito ali, achava que eram muitas reuniões. O irmão Demas agora está dentro de uma outra visão, ele tem um outro olhar, ele tem outros desejos, ele tem outras vontades.
Ele se afasta do apóstolo, ele se afasta do seu discipulador, ele se afasta de tudo. E ele começa a gostar de outras coisas. E à medida que vai gostando de outras coisas, vai amando outras coisas. Ao ponto do irmão Paulo, então, dizer assim: porque Demas me desamparou. Que palavra terrível. Porque Demas me desamparou. Não me deu mais assistência, não me apoiou mais, não me protegeu mais, não me ajudou mais. Estou sem amparo. Porque Demas me desamparou. E agora? Por que ele desampara o apóstolo? Amando o presente século. E foi para Tessalônica. Agora que eu estou precisando, agora que eu estou aqui cumprindo prisão domiciliar, agora que estou sendo oferecido como caldo do sacrifício pelo Evangelho, estou espremido como cana na prensa. O Demas me desamparou. Ele prometeu estar comigo. Eu colocava fé no Demas. Ele foi um bom amigo. Eu contava com ele, eu gastei muito tempo com ele. Foram muitas horas. Ensinando, orientando, chorando juntos. Consagrando. Foram muito tempo dedicado para levar Demas ao exercício ministerial. Mas agora ele negligenciou a fé. Ele chegou ao ponto de me deixar sem amparo. Não me abraçou mais. Não cuidou mais de mim. Não supriu as minhas necessidades. Não supriu nenhuma necessidade, nem de alimento, nem as capas para o frio, nem os cobertores. Eu estou desamparado pelo meu amigo, pelo meu irmão. Isso, a primeiro olhar, parece uma queixa do Paulo. Mas o Espírito Santo leva o Paulo, inspira o Paulo a escrever isso aqui, porque isso é muito mais profundo. Isso aqui é a revelação do que acontece em irmãos cristãos que negligenciam a sua comunhão, que negligenciam a sua intimidade, que negligenciam a amizade, que correm, que se afastam um do outro. Irmãos que negligenciam a sua congregação. Você entende? Irmãos que não querem cooperar mais, que não querem fazer nada, que não querem ajudar em nada, que não estão, são só, alguns até antes de abandonar de vez, eles se tornam sanguessugas daqueles que fazem, daqueles que trabalham, daqueles que atuam. Tornam-se sanguessugas porque eles querem o tempo todo o pastor só para eles. Eles querem o tempo todo o discipulador só para eles. Eles só pensam neles, eles exigem demais para eles. Eles não oferecem nada, eles não estão comprometidos com nada. E há momentos que eles abandonam, eles deixam. Quando na verdade, na hora em que precisa de ajuda, na hora que é para todos se juntar, o Demas vai embora. Ele não participa. Ele não participa do todo, ele não participa do amparo dos santos, ele não participa do amparo ao ministério, ele não participa das coisas necessárias. Ele é capaz de levar a igreja a fechar as suas portas, ainda que seja rico.
Ele é capaz de se esquecer de ajudar em todas as áreas. Ele não ajuda para encher o celeiro dos pobres. Ele não contribui para que toda aquela estrutura que funciona para abrigar a congregação dos crentes, ele não ajuda. Não há lembrança, não está nem aí, porque está desligado, ele está com outros amores no seu coração. Ele pensa em outras coisas, ele está buscando outras coisas, o seu olhar está distante de Jesus, está longe do povo de Deus. Demas me desamparou. Mas o que levou, irmão Paulo, o Demas a te desamparar? Qual a motivação? Qual a base? Que fonte? O que o impulsionou? E aí o Paulo dá a fonte. Ele diz, ele amou o presente século. Você sabe o que isso significa? Ele me desamparou porque ele parou de amar Jesus. Ele parou de amar a palavra. Ele parou de amar as coisas de Deus. E ele passou a amar o presente século. O presente século fala da nossa era. No caso, ele amou a sua era. Ele amou essa vida, esse momento. Tem coisas legais demais para agora. Ele amou esse tempo. Se ele vivesse hoje, ele estaria amando este século. No caso, quando Paulo está escrevendo, ele amou aquele século. Mas o que diz respeito aqui é a vida presente do Demas. Demas não está mais aqui, Demas já partiu, Demas já foi para o outro lado da vida, ele já foi prestar conta diante do Criador. Mas nós estamos aqui. E como é que nós temos agido com as coisas de Deus? Ainda amamos a Jesus? Ainda nos fascina ler os versículos dos mandamentos de Jesus? Ainda nos alegra ler os evangelhos? Nós ainda estamos tendo tempo para meditar no que lemos? Temos tirado tempo para avaliar as coisas de Deus? Temos pensado na vinda de Jesus? Estamos envolvidos com as coisas que nos incluem dentro do projeto divino? Ou nós estamos amando o presente século? Dinheiro, propriedades e mais propriedades. É interessante porque o Demas, ele não se desvia pelo pecado de adultério, ele não se desvia pelo pecado da infidelidade em qualquer área, ele não se desvia pelo pecado, não, ele se desvia por ficar olhando o mundo e passar a amar o mundo. Claro que se tornou infiel para com Deus, mas o que levou ele a se desviar, não é que ele quis trair a mulher dele, ele não quis sulapiar nada dos irmãos, ele não quis levar nada das pessoas, ele não cometeu os 7 pecados capitais. Não, ele só começou a desgostar de vir aos cultos. Ele começou a desgostar de estar nas salas de estudo. Ele começou a esvaziar a congregação na quarta-feira. Ele começou a fazer escolha de só estar presente quando ele tinha alguma coisa para fazer. Hoje eu não vou, eu não estou na porta. Hoje eu não vou, hoje não é dia de eu tocar. Eu não estou querendo ir não hoje. Estou meio chatinho, assim, meio enjoadinho. Vou ficar em casa. Corpo mole. Ele esqueceu, ele aprendeu, mas ele esqueceu que o reino de Deus é preciso empregar força para adquiri-lo. Que o reino de Deus não é tomado pela inércia. O reino de Deus não é algo que vem para mim, entende? Pelo comodismo. O reino de Deus, ele não se apossa da minha vida quando eu negligencio os meus deveres para com Deus. Não! O Demas esqueceu, ele era obreiro, mas ele esqueceu.
Ele esqueceu que para ter o reino de Deus é preciso empregar força, é necessário ser violento, no bom sentido da violência. Eu sou violento para entrar, deixa eu entrar, se você quer, dá licença, eu quero entrar. Tem que fazer como a mulher hemorrágica, que tendo a necessidade de tocar na orla dos vestidos de Jesus, vai abrindo caminho no meio da multidão, sem ter o direito de tocar em ninguém. Ela foi tocando, porque ela queria a sua bênção, ela queria a sua cura. E é nesse sentido que é preciso ser violento. Os poderosos se apossam do reino de Deus. Eles invadem o reino de Deus. Eles entram de arrasto, mas entram. Você entende? O Demas esqueceu isso. E aí o Demas foi ficando. Foi ficando. Antes ele lia o evangelho todo numa semana. Agora ele tem tanta coisa para fazer. Ele quer aumentar a sua empresa. Ele quer expandir as suas vendas. Ele quer se tornar alguém grande na política. Ele deseja se envolver com muitas coisas e ele passa a militar as coisas desta vida. E ele passa a amar o presente século. É interessante que todas as vezes que eu amo o tempo presente, então eu estou amando o mundo. As pessoas não percebem, mas é o que ocorre. Quando eu amo o tempo presente, não, tomara que Jesus demore ainda a vir, né? Eu quero aproveitar mais um pouco. Ele ama o presente século. Não, irmão, Deus o livre de Jesus me levar agora. Ele ama o presente século, ele não sabe o que é a vida do lado de lá, não compreendeu ainda. Ou se compreendeu, deixou de gostar. Ele amou o presente século, ele amou essa vida. A vida de lá não tem séculos. Você sabia? A vida de lá não se conta dia, mês e ano. Lá não se faz aniversário. Você sabia? Não se faz aniversário, porque se vive para todo sempre. O tempo lá é sempre agora. O tempo lá, ele não passa. Ele não tem começo, ele não tem fim. Quem gosta dos dias atuais, quem gosta dessa contagem, das datas, de todas essas coisas que envolvem a vida daqui, entendeu? Tem dificuldade às vezes para entender a proposta de Deus. De um dia que não acaba nunca. Pensa no melhor dia da sua vida. Pensa. Pensa assim, qual foi o melhor dia da sua vida? Você consegue lembrar? O Enio, eu acho que ele vai dizer que foi quando encontrou a Vivi. Né? Qual o melhor dia da sua vida? O melhor dia da minha vida foi esse. Multiplica por bilhões de vezes mais as alegrias. E ainda assim, quando você chegar no fim do cálculo, multiplica de novo. Será a vida ali. Será a vida aonde já não tem século. A vida eterna. Vida para todo, de todo sempre. Que é a mesma vida em luz que vive Jesus. O Cristo ressuscitado vive essa vida. Ele já está dentro desse plano de vida, ele já está dentro dessa dimensão. O Cristo feito carne experimentou a contagem de tempo, o princípio e o fim de seus dias, mas o Cristo ressuscitado não tem começo nem fim de dias. É outra história, é outra coisa, mas eu não tenho tempo para me prender aqui nessa noite.
Se Deus um dia permitir, nós vamos estudar um pouquinho aqui desse outro lado, segundo a revelação da palavra. Como é? Entendeu? Desmistificando também a ideia daquele céuzinho pobre de rua de ouro, de pracinha bonitinha. Porque isso é só uma visão, entende? Da compreensão da mente nossa tão pequena. Mas a grande verdade é que está muito para além disso. Paulo chegou a dizer, ó, o negócio para o lado de lá é o que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nunca subiu no coração do homem. Então, a gente nem pensou como é que é. E tudo que a gente fala que é, já não é. Porque fica pequeno diante da grandeza das coisas eternas, das coisas de Deus. É algo magnífico. Mas o Demas aprendeu disso, ele aprendeu porque ele estava no lado de Paulo. Ele foi a cooperador. Paulo não ia pôr um cooperador sem ter aprendido essas coisas. Só que ele, de repente, começou a olhar para a vidinha daqui, que é o que a maioria dos crentes fazem. Essa vidinha aqui. Essa lenga-lenga. Essa coisinha nojentinha. Que já é cansativa até quando o despertador toca pela manhã. Poxa, já é 6 horas, nem dormi direito ainda. Tem alguns casos, alguns é lá para as 9, né? Meu Deus, 9 horas já. Pensei que ainda era 6. E aí vai, já se acorda ruinzinho. Mas vocês acreditam que o Demas amou isso? Não, mas eu vou ser grande, eu estou crescendo, a bênção do Senhor virá sobre mim e eu vou prosperar. Ah, eu vou ser rico. Pensa numa vida enjoadinha. Se for muito rico, até vai ter que ter uma segurança lá, tudo mais, né? Muito rico tem que ser assim. Segurança sai na frente, olha o portão. Pode abrir? Não pode, tá. Tem rico que anda de carrinho popular. Todo dia eu estava lendo uma reportagem na Isto É, de alguns empresários mega milionários, entende? Que compraram carro popular, mandaram blindar, e ele vai dirigindo e bota o motorista sentado de gravata e paletó atrás, para enganar ladrão. Veja só, o Demas amou isso. Demas amou isso. Ele não era mulher. E aí perdoe-me o irmão Marcos Piva. Mas se o Demas fosse mulher, entende? Talvez ele amasse as mudanças de nariz, de orelha, e amasse por amar, simplesmente por amar, num descontentamento total. Eu não estou aqui aniquilando a grande ciência que capacitou e habilitou irmãos como nosso irmão Marcos Piva em ajudar pessoas a tirar traumas, em consertar áreas físicas que precisam de ajuda, de ajuste, em alguns casos levar cura para algumas pessoas que com uma simples cirurgia têm uma qualidade de vida totalmente transformada. Não, eu estou falando daqueles que, amando o presente século, disputam uns com os outros para ver quem que vai ficar com os lábios mais ridículos. Entendeu? Ou com o nariz mais feio. Vamos disputar para ver quem é que consegue detonar o nariz primeiro, entendeu? Passando por 20, 30 cirurgias desnecessárias. Pessoas bonitas, mas que sem entendimento se entregam ao modismo do presente século e acabam estragando o que está bom. É disso que eu estou falando. E vai por aí afora, o que mais que eu vou colocar? Alguns amam o presente século por causa da possibilidade que a libertinagem trouxe ao mundo do presente século, onde nada é mais errado e tudo vale. E nessa onda de vale tudo, tem alguns que trocam de marido ou de mulher, entende? 20 vezes a cada 5 anos. Você entende?
O Demas amou o presente século. Amar o presente século é amar as coisas que essa era presente vai apresentando, como futurista, como uma nova era, uma nova maneira de viver, e sem que haja percepção e discernimento por falta de conhecimento da palavra de Deus, muito desta nova era, assim chamada. Muito desses modismos vão atropelando a palavra do Senhor, a quebra do mandamento é constante. O ignorar a voz de Deus é constante. E como consequência, o que nós temos? Uma população que faz tudo o que quer, faz da vida o que quer, tornaram-se deuses de si mesmos, senhores da sua própria vida. Tornaram-se dominadores de si mesmos, fazem o que querem, mas o que é o resultado? Infelicidade, infelicidade e doença, doença, infelicidade, mais doença. A alma está morrendo por dentro. E aqui, Demas me desamparou, amando o presente século. Demas não conseguiu mais gostar das coisas eternas. Ele não conseguiu mais gostar das coisas de Deus. Ele ficou enfadado com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus parecem uma mesmice. As coisas de Deus parecem mesmice. Mas sabe por que elas parecem mesmice? E de fato o são. No sentido lógico, são mesmice. Porque tem que se repetir todos os dias o que Deus diz. Porque a dificuldade de ouvir é tão grande. A dificuldade das pessoas prestarem atenção no que Deus diz é tão grande que tornou-se uma mesmice. Tornou-se uma mesmice. Para alguns. É claro que para aquele que está saudável e cheio de fome de justiça e sede de justiça, eles já não têm como mesmice a palavra do Senhor. Pelo contrário, eles oram, fala Deus, toca-me com brasas do altar, o que significa, me purifica, purifica meus lábios, purifica meus olhos, purifica minha audição, purifica meu coração, transforma-me a tua imagem, Senhor. Fala Deus, oh aleluia, aqui está o segredo. Esses não se enfadam, esses não têm falta de apetite pela palavra do Senhor. Não tem. Eles são felizes em ouvir a palavra do Senhor. E nada lhe é demasiadamente pesado, duro ou enfadonho. Não. Pelo contrário. Como é que é isso aí? Eu quero saber mais disso aí. Como é que é esse negócio aí? Me ensina mais das palavras do Senhor. Estes são os que andam pelos caminhos perguntando pelas veredas antigas. E eles perguntam, qual é o bom caminho? Quando Deus usou Ananias para falar com Paulo, como vivia Ananias? Quando Deus fez de Davi um herói em Israel, como era a comunhão de Davi com Deus? Ou quando Deus chama Ezequiel, ainda jovem, como era a vida de Ezequiel? Porque Deus deu tanta ciência vertical, ciência espiritual, que supera a ciência de Salomão, o homem mais sábio que houve na terra. Daniel recebeu sabedoria superior à de Salomão, posto que Salomão ele recebeu sabedoria horizontal, conhecendo de todas as áreas desta vida aqui, mas teve dificuldade com a sabedoria espiritual, teve dificuldade com as revelações espirituais. Já Daniel se destaca como homem de maior sabedoria espiritual, recebendo revelações de Deus numa ciência vertical. Por quê? Como? O que ele fazia? Quem tem fome e sede de justiça, vai à pesquisa. Não se conforma de ser um crentinho, mais um membrozinho,
mais alguém que foi para aquela religião, ou essa, ou aquela outra. Não, não se conforma de ser simplesmente mais um membro congregacional. Não, os sedentos e famintos de justiça, eles querem mais e mais de Deus. Eles querem mais da palavra, mais da revelação, mais da verdade, mais do Altíssimo. Eles pensam, como diz Paulo, nas coisas que são de cima, porque eles já nasceram de novo, eles são novas criaturas, e eles pensam nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Demas equivocou-se exatamente aí. Ele ficou pensando nas coisas de baixo. Ficou pensando nas coisas de baixo, valorizando as coisas de baixo. E chegou ao ponto que as coisas de baixo o dominaram. O dominaram de tal modo que ele desampara o apóstolo. Desamparou o apóstolo. E aí o apóstolo disse: sabes qual é o motivo, Timóteo, que ele me desamparou? Ele amou o presente século. Ele ficou fissurado, apaixonado, doidinho pelas coisas desta vida, pelas coisas aqui de baixo. E aí ele não conseguiu mais servir ao Senhor, não conseguiu mais cooperar com o apóstolo. Eu fiquei pensando em algo similar, se Jesus tinha tratado de algo que se assimile a essa atitude do Demas. E quando eu estava na minha meditação, eu então lembrei da parábola do semeador, falada por Jesus. A parábola do semeador que Jesus fala em Mateus, capítulo de número 13. Você vai aí, do versículo 3 em diante, ele conta essa parábola. Eu não vou discorrer sobre a parábola em si, mas quando chega lá nos versículos 18 a seguir, do capítulo 13, Jesus vai dar a explicação aos discípulos. Vocês observem uma coisa. Jesus falou para uma multidão essa parábola. Mas só os 12 pediram explicação. Veja que coisa interessante. Eu estou falando aqui para vocês todos. Mas são pouquinhos os que me procuram depois para pedir explicação. A maioria vai embora, mesmo sem entender. Outros vão sem interesse nenhum, porque alguns até vêm a essa casa e, ao invés de ficar me ouvindo, fica olhando o celular. Eu não estou falando aqui dos que têm o celular usando como Bíblia, eu também uso. Muitas vezes abri o meu celular com o esboço e a Bíblia aqui. Mas alguns ficam aqui no Facebook, outros vêm aqui e querem a senha dos amigos de Jesus para poder, entende, passar o WhatsApp daqui de dentro enquanto estão ouvindo a palavra. Eles amam o presente século. Você entende? Esse é o século da tecnologia, é o século das redes sociais, da comunicação em tempo real. Entendeu? E alguns, então, não têm interesse pela palavra. Mas nos dias de Jesus também foi assim. Jesus falou algumas coisas que a multidão, na maioria das vezes, só estava ali pela curiosidade. Curiosidade de ver e fazer alguns sinais, alguns milagres. E quando ele não fazia, tinha até alguns que insistiam. Não vai fazer milagre? Teve um dia que Jesus disse, essa geração, se não vê milagre, não crê mesmo. Entendeu? Nós já somos uma geração que não precisa ver milagre para acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que deu a vida por nós e que através do seu sangue somos redimidos dos nossos pecados. Nós não temos essa necessidade. Jesus não tem que fazer milagre hoje para nós acreditar nele. Olha, nós temos a história de 2000 anos de cristianismo. E há até quem diga, mas o irmão Adilson fala assim porque o irmão Adilson não tem o poder para fazer milagre. Eu não tenho mesmo. Quem tem poder para fazer milagre é Deus. E pela misericórdia de Deus, Deus já me usou algumas vezes para ajudar pessoas que precisavam de um milagre.
Mas isso não faz de mim um super-herói, isso não faz de mim alguém superior a ninguém, porque Deus usa qualquer um de vocês que estão aqui. Jesus, ou João Batista, disse que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus pode fazer um piso desse aqui, se levantar e se tornar uma pessoa e abrir a boca e falar com nós ainda, dando um susto em todo mundo aqui. Entendeu? Essa é a grande verdade. Ele, quando quis falar com Balaão, abriu a boca da jumenta e a jumenta falou com voz humana, já que jumento não tem voz. Então falou com voz humana. Entende? O Balaão estava tão cego, tão absurdamente distraído, tão distante da realidade, estava tão carnalmente envolvido com o espancamento da jumenta e tão entregue ao século da sua época que estava lá por causa de dinheiro. É um obreiro que, como Demas, se desgarrou pelas vias e o galardão da iniquidade, na expectativa de agradar Balaque e então ganhar a sua recompensa por ser vidente, num absurdo total do exercício do dom espiritual. Deus irou-se com ele, mas acabou querendo dar uma lição para todos, em todos os tempos, abriu a boca da jumenta para livrá-lo da espada do anjo, porque entendeu o Senhor que poupá-lo e contar a história do acontecido nos traria lições muito superior que destruir o profeta naquele momento. Então a jumenta fala com ele e ele ainda bate papo com a jumenta. E por que o faz? Porque os cegos, os surdos para a palavra de Deus, acabam ouvindo jumenta mesmo. Está cheio de gente ouvindo jumenta, pastor jumenta, missionário jumento, missionária jumenta. Está cheio de jumento falando por aí afora. Gente imbecil, gente ignorante, gente sem estudo, gente sem conhecimento da palavra, gente sem comunhão com Deus. E o povo chorando e recebendo as suas mensagens. Porque lhe é mais agradável o que eles falam. Por quê? Porque o que falam faz parte do presente século. E por uma geração de Demas, o presente século é melhor do que qualquer revelação, do que qualquer argumentação, do que qualquer pregação que trate da vida vindoura, da eternidade. Até porque, para usufruir dos prazeres e da vida do presente século, eu não preciso ser comprometido. Eu posso ser um relaxado, eu posso ser uma pessoa totalmente desprovida de amor ao próximo, eu posso ser uma pessoa egocentrista, eu posso ser qualquer coisa ruim, eu me encaixo no presente século. Não precisa de molde, não precisa de transformação, não precisa de mudança, não precisa de novo nascimento, não precisa da palavra do evangelho, não precisa de verdade, porque o presente século se conforma com a mentira. É assim que funciona. E o Demas se desviou amando esse século, o século da politicagem, o século da violência, o século da maldade, o século dos pagamentos para causas injustas, o século do testemunho mentiroso, o século da difamação, o século da desonra, o século da desobediência a pais e mães, o século da infidelidade nos contratos, o século dos adultérios, o século da infidelidade conjugal, o século da irresponsabilidade entre pais e filhos, o século do desrespeito de filhos para com os pais, o século da inimizade, o século das guerras, o século de tudo que não presta num mundo que jaz no maligno. Quem ama o presente século é adepto de Satanás. Trabalha para ele, porque quem não trabalha para Jesus e quem não se envolve com as coisas de Jesus, quem não ama a Deus e não quer a palavra de Deus, é escravo do outro. Essa é a grande verdade. Eu não estou brabo não, eu só estou eloquente. Estou empolgado com as verdades que surgem no meu coração. E a forma de colocar contundente é para ver se alguns que estão dormindo se acordem.
dormindo espiritualmente. Para despertar a atenção de alguns que estão passando pelo nosso meio, sem perceber que a proposta é muito superior do que essa vidinha daqui. Que a proposta é muito superior do que ganhar, como eu disse a respeito de Balaão, que conversou com a jumenta, porque ele bate papo com a jumenta. Ele conversa com a jumenta. Alguém diz que a jumenta profetizou para Balaão. A jumenta não profetizou nada, ela só falou dos seus sentimentos. E ele, tão absurdamente distraído, conversou com ela. Conversou com ela. Olha só. Deus usou a jumenta para profetizar. Não profetizou nada. Deus tem uma porção de profeta, não precisa usar a jumenta. Quando pensaram que todos os profetas de Israel tinham sido aniquilados nos dias de Acabe, Elias disse, só eu fiquei. O Senhor disse, tem 7.000 ainda, que não se dobrou diante desses deuses estranhos. 7.000 que não amou o presente século. Os homens de Deus estão escondidos. Os homens de Deus vivem como as pombas na fenda da penha. Os homens de Deus têm um esconderijo. Eles se escondem em Deus. Os homens de Deus têm um abrigo. O Senhor é o seu abrigo. Eles descansam à sombra do Onipotente. E quando Deus diz, vai lá e fala, eles vão e falam. E quando Deus diz, vai lá e faz, eles vão e fazem. E Deus vai na frente. E ai de quem estiver contra o Senhor. Demas desviou-se, desamparou o apóstolo, amando o presente século. E você? E eu? E nós? O que amamos? O que amamos? O que buscamos? O que queremos? O que nos motiva? Hein? Oh, glória a Deus! O que nos motiva? O que nos faz mais alegres na vida? As festinhas? Os jogos? Os banquetes? As danças? As bebidas? As comidas? Jesus disse, na explicação da parábola do semeador, e o que foi semeado entre espinhos, já que ele tinha dito que uma semente caiu entre espinhos. Ele disse, e a que foi semeada entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste, cadê os irmãos? Foram embora? Vamos lá. Mas os cuidados deste, sim, é do mundo mesmo, né? Tá diferente lá? Como é que tá lá? Leiam para mim. Peraí, eu vou dar início aqui, vocês continuem aí, tá bom? Ó, e o que... Para aí, o Diego apanhou pro computador. Agora eu entendi vocês. Versículo 22. 22. 22. Capítulo 13, versículo 22. Não é o inimigo não, irmão. É só o computador ali que às vezes ele atrapalha. Entendeu? Vamos lá. Então, agora leiam. E o que foi... Olha só. Sufoca a palavra. O que sufoca a palavra? Os cuidados do mundo, a sedução das riquezas. Olha só. Todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer mais dinheiro. É interessante porque já tem irmãozinho com 80, 90 anos.
E ele ainda briga por dinheiro. O sujeitinho já está quase entregando o pacotinho da grana, entendeu? Mas está ainda numa guerra por dinheiro. Deixa Jesus por isso. Deixa Jesus por isso. Você entende? Os cuidados do mundo. Que coisa incrível isso aqui. Porque é o amor deste século. Amando o presente século. Cuidado do mundo. Como vai ser o amanhã? O que vou deixar para os meus filhos? Como vai ser? O sujeito pode morrer hoje e ele está preocupado. Está preocupado. Entenda uma coisa, irmão. Nenhum de nós aqui tem a garantia de amanhã. Então não se preocupe, não. Confie. Confie no Senhor. Entendeu? Pega o que tem hoje, dá graças a Deus. Você gosta de trabalhar? Tem prazer de trabalhar? Trabalhe. Mas não deixe o seu trabalho te consumir e te tornar infrutífero. Você gosta da atividade que você faz? Porque, como diz o Dalai Lama, quem faz o que gosta nunca trabalha. Porque então o trabalho é um prazer. Certo? Ah, você gosta do que faz? Então curta com alegria isso que você faz. Mas não deixe isso impedir de você buscar Deus. Você gosta de estudar? Que bom. Que bom. Tomara que você se torne uma pessoa muito graduada. Entendeu? Que se forme naquilo que você busca. Mas não deixa isso sufocar a semente do evangelho em você. Você quer casar? É bom. Deus fez a mulher para o homem não ficar sozinho. E você, irmã, tem um homem para você. Tem. Se você quer casar, vai ter uma pessoa para você. Mas não deixa isso impedir você de servir a Deus. Não deixa isso fazer com que você perca a comunhão com Deus. Você quer ter alguma coisa a mais, você tem a sua casinha, você tem o seu carro, mas você gostaria de ter um sítiozinho, né, Henrique? Um sítiozinho, um lugar lá com uma churrasqueirinha para levar vários irmãos lá. Entende? Uma canchinha de bote, um galpãozinho lá com uma mesinha de sinuca, assim, para brincar com os filhos, com os amigos. Mas não deixa isso roubar de você a sua comunhão com Deus. Você está entendendo que aqui não existe proibido. O que existe nessa questão é, o que eu amo mais? Tem irmão que morava num casebrezinho, um barraquinho. Eu visitei muitos irmãozinhos morando em cabaninha de lona preta. Essa lona preta que compra ali no material de construção. No Candói, tomei chimarrão com eles. Os visitei, morando na beira da BR, no Paraná. Alguns deles eu vi crescer, eu vi se desenvolver. Alguns vieram a ter a sua própria casa, conseguiram mobiliar ela, botaram um carrinho na garagem e não prestaram mais para servir a Deus. É disso que nós estamos falando. O que o irmão João diz? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu preciso ser grato por todas as coisas que Deus permitiu eu ter. E se eu puder ter mais, sem que isso aniquile a minha comunhão com Deus, eu vou ter. E se eu puder guardar, eu vou guardar. Para na hora que surgir necessidades, não só minha, mas de outros também, eu possa repartir. Se eu puder melhorar o conforto dentro da minha casa, eu vou melhorar o conforto dentro da minha casa.
Mas eu vou ter um cuidado na minha vida e eu vou vigiar para que nada disso venha roubar a minha comunhão com Deus. Que a minha cama não fique tão gostosa ao ponto de eu não saber mais dobrar os joelhos para falar com o Senhor. Que a minha poltrona não fique tão prazerosa que eu não tenha mais tempo para ler a Bíblia. Que a minha TV não ocupe os espaços inteiros das minhas horas, ao ponto de eu não fazer mais estudos bíblicos. Que o meu carro não me cative ao ponto de eu ficar esfregando ele o dia todo, de domingo, e esquecer do horário de vir para o culto, adorar ao Senhor e agradecer porque tem um carro. É disso que nós estamos falando. Que o meu guarda-roupa não se encha ao ponto de eu ficar escolhendo qual a roupa que vem e perca o horário de vir, de tanta que tem. Tem umas irmãs abençoadas que têm tantos pares de sapato que elas acabam não vindo, porque não conseguiram escolher com qual vir. Elas provaram todos, estavam no closet, todos, 150 pares de sapato, 3h30 provando, terminou o culto. Entendeu? Nesse sentido, como é bom ser pobre. Eu já fui um homem que só tinha 2 mudas de roupa. 2. A divina igreja é de trabalhar. É assim. Tempo bom, irmão. Não tinha que perder tempo lá escolhendo. Essa é do trabalho, bota. Entende? Chegava em casa aqui, botava para lavar. Muitas vezes secou no ferro. Entendeu? Esse aqui. Lembro que uma vez eu fui pregar em Criciúma, lá na Assembleia de Deus em Criciúma. E eu só tinha uma camisa. E eram 3 reuniões. Foi eu e o pai da Cris. Irmão Silvio Mateus, aquele que já veio aqui, pregou, cantou aqui, lembra? Você viu o tamanho dele? Ele olhou para mim e disse: vou te emprestar uma camisa. Eu olhei para ele e disse: ele endoidou. Entendeu? Desse tamanho. Bracinho pequenininho, quase de anão, né, Cris? Aí ele me explicou, disse: não, eu não corto as mangas da camisa. Eu uso uma liga aqui. Então ele tirou a camisa, esticou o braço. Eu disse: opa, botei. Os botões ficaram aqui, irmão. Quem estava aqui na frente ficava assim. Entendeu? Mas eu tive grandes experiências com Deus naquele lugar. Que a minha roupa não me impeça de servir a Deus. Que a minha vaidade não me impeça de servir a Deus. Que eu não ame o presente século, mas que eu seja movido por um fervor, por um batismo no Santo Espírito, que me encha o coração de uma paixão por Deus, um amor pelo Senhor. Oh, glória a Deus, que eu me acorde me alegrando no meu Deus, e que eu viva o meu dia me alegrando com o meu Deus, que eu tenha prazer quando vai chegando o horário, que eu deixe de comer, tomar o café da tarde, se me atrasar, mas que eu não perca os ensinos de quarta-feira, que eu não perca os ensinos de domingo, que eu esteja presente, que o presente século não me consuma, mas que eu, no presente século, seja um astro cheio do Espírito Santo, aleluia, e glorifique a Deus no meio dessa geração perversa e adúltera. Haja santidade na minha vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que essa gana por Deus me consuma, que eu me desmanche na presença de Deus, e que Ele faça de mim tudo o que Ele quiser,
que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Eu não quero ser Demas. Não. Oh, aleluia! Eu quero os céus, eu quero é Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu já sei que pode me faltar tudo e eu posso falar. Posso falar, a grande maioria aqui me conhece. Pode me faltar tudo, pode faltar casa. Já fiquei sem casa. Pode me faltar carro. Lembro-me de um dia na cidade de Rio Grande, quando olhei para minha esposa e disse, nós não vamos mais nunca ter um carro. Lembro, era aquele momento, a perspectiva era terrível. Mas eu servi a Deus, eu aprendi a viver sem carro. Eu sei o que é ficar sem dinheiro. Eu sei. Eu sei o que é ter 3 filhos para dar comida e ter que entrar no quarto e falar com o Deus do céu e dizer, dá, por favor, uma ajuda para mim. E Ele, o Senhor, não me deixou sem amparo. Ele me amparou no dia da adversidade. Como diz o salmista, Ele me escondeu no seu pavilhão. Saí da oração, levantei e de repente, 2 minutos após a oração, era uma buzina lá na frente. Vai atender. É aqui que mora o irmão Adilson? É sim. Quem é o senhor? Eu sou o Sebastião André. Eu ouvi falar de ti. E Deus tocou no meu coração para trazer uma ajuda. Nós não nos conhecíamos. Ele abriu o porta-mala do carro e começou a tirar e abastecer a minha casa. 2 minutos. 2 minutos após dizer, Deus, eu te amo. Eu não tenho nada. Mas, por favor, pelo menos para os meus meninos, tu manda alguma coisa. Deus ouve a oração. Eu quero é Deus. Eu sei o que é ser pobrezinho, de não ter muita roupa. Vocês já ouviram falar de círculo de oração? Já, né? A maioria aqui já. Para quem nunca ouviu, círculo de oração nada mais é do que um grupo de mulheres que formaram 1h30 de oração nas terças-feiras à tarde. Eu estou falando da época aqui da fazenda. Para orar, buscar a Deus. Se reunir, mulheres que se reuniam à tarde para orar e falar com Deus. Mas depois isso, elas inventaram de ter um uniforme para quando vinham para o templo, cantar também uma canção a Deus. Queriam louvar também. E aí fazia o uniforme para quando fosse cantar, todas elas tivessem um uniforme. Ideia delas. Eu era dirigente de uma igreja e não tinha dinheiro para comprar o uniforme para minha esposa que participava do círculo de oração. Aí que chegou para mim e disse, Adilson, elas vão fazer o uniforme assim e assim. E eu olhei para ela e disse, não fala para mim, Gui. Vai ali no quarto e fala para Jesus. Diz para ele o que vocês combinaram. A Gui largou tudo, entrou no quarto, é um hábito nosso. Entrou no quarto, falou para Jesus. Jesus precisa de uma blusa assim. Preciso de uma saia dessa forma. Ah, Jesus, se tu puder, manda um sapato para mim também. Depois disso, jantamos e fomos dormir. 7h da manhã. Irmão Adilson, irmã Eclaí. A Gui atendeu, ela levanta primeiro do que eu. Ela é mais rápida para levantar. Chegou lá, uma irmã com uma sacola, uma fita métrica. Disse, irmã Eclaí, vê se esse sapato, eu tenho que vir cedinho porque eu tenho que trabalhar. Vê se esse sapato
serve para ti. Aqui colocou o pé, era o número daqui. Eu vim tirar a medida porque nos reunimos e compramos para ti um tecido e a irmã fulana vai costurar. Não, ela mesma ia costurar e as outras tinham ajudado a comprar o tecido. Ela tirou as medidas daqui toda e aqui eu olhei para o cara e disse, Jesus deu o que eu pedi. Eu disse, eu sei. Não tem novidade em Jesus responder para mim. Você entende? Eu quero Deus. E eu não vou ser inimigo de Deus. Eu vou ser amante de Deus. Eu não vou amar o presente século. Eu já fiz um pacto no meu coração, tá? Um pacto feito com o Senhor Jesus. Até o último dia da minha vida eu vou servi-lo de todo o meu coração. Eu não vou conhecer dias de frieza, não. Porque quando eu sentir que em mim qualquer coisa esteja esfriando em relação a Deus, eu vou cair na oração, eu vou para o jejum, mas há de se acender a chama do Espírito dentro de mim. Oh, aleluia! Eu não morrerei como um crente que amou o mundo, eu morrerei como um crente que amou o Senhor. E quando alguém estiver no último dia lá, fazendo, se eu não for arrebatado junto com a igreja, se eu for antes da igreja, quando alguém for fazer o cerimonial, vai dizer, eu conheci o irmão Adilson, eu vivi perto do irmão Adilson, porque vai ser um dos obreiros, provavelmente é o Jair, entendeu? Ele vai dizer, eu conheci, eu vivi com o irmão Adilson, eu trabalhei o dia inteiro com o irmão Adilson, nós fomos amigos, nós fomos parceiros, nós comemos juntos, nós andamos juntos. E é verdade, o irmão Adilson amou Jesus até o último dia da vida dele. A minha esposa vai testemunhar de mim, escuta o que eu estou dizendo. Eu conheço meu esposo, ele de veras serviu ao Senhor, ele honrou o Senhor todos os dias da sua vida. Eu quero deixar um legado aos meus filhos, os meus netos vão testemunhar de mim, porque eu escolhi servir a Deus, eu não quero ser Demas. Eu quero ser um discípulo de Jesus, um discípulo amado, um homem com revelação de Deus, um homem comprometido com Deus, um homem que tenha coragem, a ousadia de dizer, eu não quero pecado, eu não quero os prazeres dessa vida, eu quero o céu, eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo envolvendo a minha vida. Aleluia! E eu estou falando isso para você ousadamente, para que em você haja isso também. A palavra desta noite tem por finalidade que você entenda, amigo, que você entenda, amiga, busque ao Senhor, porque nada mais vale a pena nessa vida. Oh, aleluia! Garanta a sua entrada nos céus, tendo comunhão com Deus, amando a Deus, obedecendo a Deus. Deixa de lado o que possa esfriar a tua fé. Deixa de lado tudo aquilo que não te fizer melhor na relação com Deus. Deixa de lado as bobagens, deixa de lado a negligência, deixa de lado a frieza espiritual. Não te conformes em ser gelado espiritualmente, não te conformes. Você não deve ser morno, mas você também não deve ser frio. Busque a Deus, Deus, eu preciso da tua presença, eu preciso de ter experiência contigo. Senhor, vem, me visita, me faz conhecer-te melhor, Senhor, te revela para mim, deixa eu te conhecer intimamente, fala comigo, Senhor. Quando você buscá-lo de todo o coração, está escrito, buscarás o Senhor teu Deus e o acharás. Você já parou para pensar nisso? Buscarás o Senhor teu Deus e o acharás. Quando buscares de todo o teu coração, com toda a tua energia, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, não se conforme de frequentar um ambiente como esse. Não, que isso aqui não seja a base total da tua comunhão com Deus, mas busque-o pela manhã, busque-o no meio-dia, busque-o à noite.
Oh, meu Deus do céu, eu sinto vontade, irmãos, de que se eu pudesse eu levaria vocês, cada um de vocês, e batizaria vocês nesse Espírito Santo, de tal maneira que em cada um de vocês jorrasse as águas vivas do Senhor e que vocês experimentassem o que eu experimento. Oh, glória a Deus! Eu desejo esse bem para ti, eu desejo esse bem para cada um que está aqui. Eu desejo muito que você experimente esse negócio. Isso é bom, isso é maravilhoso. Não tem dinheiro que pague. É algo grandioso, é algo magnífico, é algo eterno. Mas busca o Senhor. Busca o Senhor. Não deixa os cuidados do mundo te sufocar. Não deixa o presente século te enganar. Não deixa nada te esfriar na tua comunhão com Deus. Eu entrego essas palavras com amor. Como eu disse, às vezes sou contundente, altero a voz aqui, mas é empolgação mesmo. Eu gosto do que vivo, eu gosto de Jesus, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Se eu pudesse, um tio meu disse, olha, é tão gostoso. Ele falou aqui nessa congregação, ele falou bem no início. É tão gostoso que se a cabeça de cada um fosse como o capô de um fusquinha, eu tirava de dentro de mim e botava dentro de vocês. Mas como não dá para abrir, não, só você pode abrir pelo lado de dentro a porta do seu coração e deixar Jesus entrar de verdade. Então deixe ele entrar. Demas se perdeu, você pode se salvar. Demas se enganou, você pode viver na verdade. Demas se equivocou, você não precisa se equivocar. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Quero estar em pé. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar, amados. E nessa oração vamos apresentar a Regiane. A Regiane está com um tumor na cabeça e está no hospital em Curitiba. Nós vamos pedir para Deus também. É outra Josiane. Ali é Regiane, aqui é Josiane. Josiane, que está em casa ouvindo esta mensagem. Nós vamos orar por você, amada. Nós vamos orar pela saúde e libertação de Aline e Lucas. Eles precisam de saúde e de libertação. Deus o sabe. Oração pela saúde de Leila Zeni, é isso? Fará uma cirurgia. Também uma remoção de um tumor no cérebro. Nós vamos apresentá-la diante do nosso Deus. Ele é poderoso, amados. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Oração pela Ana Júlia Machado, está com faringite e sinusite. Está nos assistindo pelo Face também. Vamos orar por ti, Ana. Depois, antes de vocês sair, tem umas fotinhas aqui. Nós tivemos o batismo nesse domingo. A irmã Organtina, 94 anos, é isso? 94 anos, teve um encontro com Jesus e em meio à alegria espiritual desceu as águas do batismo. Oh, que privilégio, que coisa gloriosa, né? Também a Elisama, né? A Elisama e a Andrea também desceram as águas. Depois vocês vão ver as fotos aqui e Deus seja louvado por essas vidas queridas que, ouvindo a palavra, querem servir Jesus. Vamos falar com Deus? Querem fazer aquela corrente maravilhosa, unindo-se? Glória a Deus. Pai do céu, eu te agradeço por essa oportunidade, pelo privilégio maravilhoso de congregar com estes irmãos e irmãs e recebermos, Senhor, a tua graça através da pregação da palavra.
Receba a tua palavra como uma luz que me ilumina, Senhor, no meio das trevas deste mundo. Receba a tua palavra como fonte de poder, alimento sólido para fortalecimento da nossa alma. Receba a tua palavra como a verdade que liberta e o poder regenerador. Oh, Pai Santo, obrigado por todo o teu conselho, por toda a luz que lanças sobre nós. Agora, meu Deus, cada irmão e irmã está motivado, tocado pela tua palavra, a travar uma comunhão contigo, uma batalha contra o mundo, uma batalha contra o mal, Senhor, e mergulhar no exercício do bem, vingando-se do mal com o bem, e vivendo a tua proposta em íntima comunhão contigo. Peço-te, Pai Santo e maravilhoso, que à medida que teus filhos forem te buscando, tu te reveles a eles. Que cada um receba, Senhor, a revelação da tua presença, que ouçam a tua voz, que o teu Espírito Santo os leve, Senhor, para mais perto de ti. Que o teu Espírito Santo os conduzam às revelações das coisas que, como escreveu Paulo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca passou no coração do teu servo, da tua serva. Revela a eles. Mandar, Senhor, a cada um experiências renovadoras contigo. Mergulha-os no teu Espírito, batiza-os no Espírito Santo. Que tenham aqueles que ainda, Senhor, não receberam essa graça, que passem a te buscar, e ao te buscar possam encontrar em ti a graça de serem batizados no Espírito Santo. Oh, aviva, Senhor, a cada servo teu e conduze-os, Senhor, por todo o caminho de luz, de glória, até a tua presença maravilhosa, onde possam, em êxtase total, experimentar a glória da comunhão contigo e a revelação do teu olhar, meu Pai, enquanto ouvem a tua voz em experiências, que a cada um será peculiar, meu Senhor. Pai Santo, eu sei que tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. Logo, se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, confessar os seus pecados e buscar a tua face, certamente o Senhor abrirá as janelas celestiais e dará ao seu povo uma nova experiência, uma nova medida, Senhor, de aprofundamento espiritual. Oh, Pai maravilhoso, que irmãos e irmãs que aqui vieram possam encontrar essa experiência em ti. Eu oro também pelos que necessitam de socorro, de ajuda, meu Deus. A Ana Júlia, que hoje não pôde estar conosco, cura a tua filha, meu Senhor. Dá a ela recuperação total dessa faringite, Senhor, também da sinusite, que seja curada, porque para ti, Senhor, nada é impossível. Oro a ti em favor destas pessoas que li os nomes aqui, a Aline, o Lucas, que precisam de libertação, precisam da tua ajuda. Oro pela saúde da Leila Zeni, Senhor, que fará cirurgia de remoção de um tumor. Tu és poderoso para destruir o tumor. Mesmo antes da tua filha passar pela cirurgia, quantos tu já fizestes essa obra maravilhosa? Quantos já testemunharam a restauração do seu corpo físico pela fé, meu Pai? Oro por Josiane, Senhor, que está em casa, ouvindo esta palavra, ouvindo os ensinos, e que pede oração nesta oportunidade. Abençoa a tua filha. Oro por outros que também estão assistindo e não tiveram a oportunidade de enviar
enviar uma mensagem, de pedir ajuda, mas o Senhor que está com todos neste momento, posto que o Senhor é tudo em todos, abençoa os teus filhos, ajuda os teus filhos, leva saúde ao corpo físico destas pessoas, abençoa os lares, liberta os oprimidos, Senhor, renova as forças daquele que não tem mais vigor, aviva a tua obra no meio dos povos, Senhor, a notifica no meio desse século, oh Deus santo e maravilhoso. Eu oro ainda pela Regiane, Senhor, que também está lutando contra um tumor, que a tua boa mão esteja sobre todos, o teu amparo, a tua proteção, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Irmão Ismael vai louvar ao Senhor, enquanto vão passar as fotos aqui, e logo após as fotos,